Eremita Mota, presidência dessa casa, e ao vereador Ivan Berg, por garantir o acesso a essa tribuna, e em nome da vereadora Eremita Mota, agradeço a presença de todas as mulheres aqui nesse momento, e em nome do companheiro e vereador Ivan Berg, a todos os companheiros presentes nesse momento. Eu represento, na verdade, o Fórum Popular de Saúde de Feira Santana e a Associação Esperançar Novos Mundos. Como vou dividir meu tempo com o companheiro Marco Aurélio, falarei 6 minutos e deixarei 4 para ele, eu vou ler aqui para facilitar. A classe dominante brasileira impediu a escolarização, a profissionalização e a politização de quase 90% da população entre 1549 e 1888, onde submeteu a 349 anos de relações escravistas de produção nesse país, onde o negro, afrodescendente, o índio não era considerado gente. E essa é uma herança europeia, porque até o século XVI, a expansão europeia, não existia raça. E os europeus inventaram que havia uma raça branca superior e uma raça negra e amarela inferior. Isso é uma invenção do século XVI e, infelizmente, ainda hoje pagamos caro por isso. É importante mostrar que, ainda hoje, 2/3 da nossa população se encontra impedida de exercitar uma cidadania plena. E nessa Casa da Cidadania, os nossos vereadores e vereadoras são os políticos mais próximos da população e eles têm a obrigação de discutir com a população. Por que o Brasil é o 3º maior produtor mundial de alimentos, o primeiro em proteína animal, frango, porco e boi, e porque temos 33 milhões de pessoas morrendo de fome, 110 milhões que se almoça não janta. É um problema de gestão muito grave e que nós temos que resolver. Obrigado. Logo, é necessário que essa Casa da Cidadania torne de fato a Casa da Cidadania com representação aqui na Câmara, porque é importante. Está provado que a democracia representativa não deu conta até hoje de resolver os problemas da sociedade brasileira. Portanto, nós precisamos da democracia participativa. Por que Feira Santana até hoje não tem orçamento participativo? Porque a sociedade não veio para cá cobrar dos edis para que de fato implantemos orçamento participativo. Se nós tivéssemos um orçamento participativo, Feira não sofreria um BRT que veio para não dizer nada. Nós nunca fomos contra o BRT, mas nós defendíamos um BRT que fizesse o trânsito cortando a cidade, mas que tivesse micro-ônibus, que trouxesse as pessoas da periferia até o BRT e outros micro-ônibus do BRT até os locais que as pessoas fossem se deslocar. Nós reduziríamos 40% de perda de tempo do transporte, diminuiríamos a poluição na cidade e humanizaríamos a mobilidade nessa cidade. Mas por que a maioria da população afrodescendente e indígena ainda sofre com racismo estrutural? Porque a classe dominante continua usando o Estado, o poder político e as instituições para defenderem os interesses da classe dominante e impor a supremacia branca, que o branco é superior e o preto e o indígena ainda continua sendo inferior. Mas também as mulheres. Nós temos uma população que a maioria da população é feminina. A maioria, 54,2% da população é afrodescendente. Mas qual o percentual de mulheres e afrodescendentes nós temos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Federal, no Poder Executivo e no Poder Judiciário? É mínimo, ínfima. Portanto, essa reparação é imprescindível. Ao dificultar o acesso à educação escolar, e aí é importante, 2/3 da nossa população, dos nossos jovens, nunca tiveram acesso a uma creche, a uma pré-escola, o direito de ver o pai ou a mãe lendo pelo menos 1 hora por dia. Aquele jovem que nunca viu o pai ou a mãe lendo pelo menos 1 hora por dia, vai descobrir o prazer e a importância da leitura? Vai ter condição de concorrer aos bons empregos de Feira, Bahia, Brasil e que sabe a humanidade, com os filhos da classe média rica que estudou nos colégios privados caríssimos? Certamente que não. Eles estão fadados a quebrar buraco e quebrar pedra. Mas esse jovem
que não teve, mas a classe dominante hipocritamente fala em meritocracia, que na verdade é uma forma de naturalizar a pobreza. Ele diz que o pobre e o indígena não tem bons empregos, não tem salário alto porque é burro, ou vagabundo e não quis estudar. Mas se ele nunca teve acesso à creche, à pré-escola, ele não foi preparado para isso. Daí o que ocorre com esse jovem? É importante a gente mostrar que a mídia burguesa, que nunca explica por que uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem 50% da sua renda anual confiscada com os impostos sobre aquilo que ele consumiu na cesta básica. Mas uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, em vez de ser 50, vai ser 5. Quem ganha 6 salários mínimos é 0,5. Então a inflação não impacta em nada na vida de quem ganha acima de 10, 20, 30, 50, 100 salários mínimos. Mas se esse jovem não teve acesso a isso, o que a mídia burguesa diz para ele? A aparência do corpo vale mais do que a essência. Ter as coisas vale mais do que ser. E se você não tem roupa de marcas, eletrônico de última geração e um super meio de locomoção, você é um nada. Mas se esse jovem não teve acesso à qualificação profissional, como ele vai ter acesso ao mercado para poder consumir isso? Infelizmente, a maioria dessa juventude facilmente será cooptada pelo pedófilo, pelo narcotraficante, para vender paperote de drogas pela manhã e pela tarde, e 5, 6 anos depois será fuzilado. Em 2017, nós tivemos 65 mil homicídios nesse país, dos quais 35 mil homicídios eram jovens entre 15 e 29 anos, e a maioria afrodescendente. O racismo estrutural foi imposto desde o Brasil colônia, onde o escravo e o indígena não eram considerados gente. E assim como não tiveram acesso à educação, ainda hoje é a população afrodescendente e indígena que sofre com genocídio, que sofre com a fome, que sofre com o desemprego e que sofre com o desprezo da sociedade e particularmente dessa casa que deveria ser da cidadania. Porque esta casa que diz ser da cidadania, ela tinha a obrigação de provocar o prefeito, o governo municipal. O que é que nós vamos fazer em Feira de Santana para superar a fome, para superar o desemprego? Vai só ficar esperando o governador e o presidente da República que está longe? O governo municipal é o principal responsável. E os edis dessa casa são os principais responsáveis por quem passa fome, por quem está desempregado e por quem está sendo violentado pela polícia. E nesse sentido, é importante que a gente pense que quem nunca teve acesso à creche, à pré-escola, à escola de qualidade, à escola que não tem bibliotecas decentes, certamente não terá acesso aos bons empregos. Mas aí é importante pensar, qual é a renda per capita? Eu pergunto aos edis dessa casa. Que estudo essa casa fez? Qual é a renda per capita do município de Feira de Santana hoje? Qual é o percentual da população feirense que morreu de fome e da pandemia por não ter nada que comer? Qual é o percentual de feirense que tem carteira assinada, tem direito a final de semana remunerado, a 13º de férias? Eu acredito, e quero ser mentiroso, está errado, mas eu acredito que 2/3 dos feirenses hoje nunca teve direito de usufruir do mês de férias remunerado na vida. E aquela pessoa que trabalhou um ano, ficou um mês de férias, tem outro substituindo no trabalho, e ela está viajando, ela estará consumindo e gerando novos postos de trabalho, emprego e renda. Portanto, é importante chamar atenção para isso. Mas, se quem ganha um salário mínimo tem 50% da sua renda confiscada com os impostos indiretos, o que ocorre? O agronegócio, banqueiros, os grandes exportadores, desde Fernando Henrique, com a maldita Lei Candir, não paga nem um centavo daquilo que exporta. Quando volta o lucro deles, também desde Fernando Henrique, ele está livre de pagar imposto de renda sua pessoa física de lucros e dividendos, que só Brasil e Estônia isso ocorre. E aí é importante perguntar, até quando a nossa população idosa sofrerá com a falta de medicamentos para amenizar as dores das doenças crônicas, que falta remédio nas unidades de saúde, não tem nenhum espaço de lazer para os idosos, e os idosos que estão sozinhos, não, a prefeitura e essa Câmara não fez nada para garantir cuidadores e cuidadoras para cuidar deles. Então, é importante que em mais 10 anos... Está encerrado, Excelência. 2 minutinhos só. Em mais 10 anos, o Brasil perderá o ócio populacional. O que é isso? A nossa população idosa será maior do que a população jovem.
E se nesse momento nós não gerarmos qualificação, educação, profissionalização da juventude, perspectiva de trabalho, emprego e renda decente, eu, como idoso, que contribuí com 7, 8 salários mínimos para a Previdência do Polo Petroquímico, um governo de direito vai dizer que não poderá pagar a minha aposentadoria porque a Previdência Social não arrecadou. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer isso agora. Obrigado, agradeço à Câmara e aos participantes desse evento.